Juízes, do capítulo 11 ao capítulo 14. Era, então, Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E, estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram: Vem, sê o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Depois, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, para lhe dizerem: Que há entre mim e ti, que vieste a mim para guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos amonitas aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do Arnon. Porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar. Sion, porém,
não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E possuirias tu esse território? Não possuirias tu o território daquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não as recuperaste naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti, és tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor lhes entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a filha única. Além dela, não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai de mim, minha filha, muito me abateste. És tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me somente isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes.
E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido o varão. Daí veio o costume em Israel de irem as filhas de Israel, de ano em ano, lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por quê? Pois subistes vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos. E morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibzan, de Belém. Tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Morreu Ibzan, e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. Morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdon, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Morreu Abdon, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz. Porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe.
e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo o outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher, e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino, e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerá. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com uma oferta de manjares e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor. E fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor. E o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois, teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Desceu Sansão a Timnate,
E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pelo que buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher. E Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Permite-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: Propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: Persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti? Assim, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol,
disseram a Sansão. Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: Se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens, e tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma. E, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.